vida do teu servo perante este altar. Eu te peço, Senhor, fale conosco. Não queremos ouvir, Pai, mas aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Pai, enquanto ele está aqui, Pai, diante do teu altar, eu te peço, Pai, abençoa ele, abençoa a casa, a família, o ministério, continua honrando ele, Senhor. Eu te peço, o Espírito de Deus, toma ele e fale conosco, no nome de Jesus. Você me sabe, seu compadre, irmão? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quantos aqui estão felizes com o Senhor Jesus? Amém. Louva a Deus, em primeiro lugar, por estar aqui diante da sua palavra. Daqui o compromisso de fazer uso da mesma na direção do Espírito Santo de Deus. Louva a Deus pela vida do pastor Rodrigo, que nos fez o convite para estar aqui essa noite. Amém? E louva a Deus em especial pela vida dessa igreja, que foi comprada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. E quem vai morar com Jesus, quem vai morar com Jesus? Glória a Deus. Queridos, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 25 em diante. O Evangelho, ele é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João Marcos, capítulo de número 5, versos de número 25. Toda honra, toda glória, todo o louvor seja tributado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque apenas Ele, somente Ele, é digno do mesmo. Só você que encontrou, me dê um sinal aí dando glória a Deus. Diz assim a sacrossanta palavra: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, um fluxo de sangue, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo pior. Tendo ouvido falar da fama de Jesus, indo por detrás dele, trocou entre a multidão e tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe se estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo já estar curada daquela enfermidade. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as minhas vestes? Responderam-lhes os seus discípulos: e que a multidão te aperta, e disse: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo, conhecia que nela operava, e veio e prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse mal. Amém, igreja? Toma teu assento aí, glorificando, exaltando e bendizendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Queridos, nós sabemos que Jesus, ele estava no meio de 10 províncias, aqui no versos de número 4 em diante. Ele enfrenta uma tempestade e vai para um lugar onde era cercado de 10 províncias, 10 cidadezinhas pequenas, porque ali no meio daquelas províncias, exatamente na província de Gadá, havia um homem, e a Bíblia Sagrada diz que ele morava no sepulcro, no cemitério, ainda com vida. O espírito da morte queria antecipar o lugar aonde ele queria levar aquele homem, arrancar a sua vida. João 10,10 diz que ele veio tão somente para roubar, matar e destruir.
Então Satanás, um homem ainda em vida, leva ele para dentro do sepulcro. E ali a Bíblia diz que ele se cortava, ele andava nu. E por várias vezes os homens daquelas províncias se reuniam e tentavam prender o homem com correntes, grilhões. Parece que ele até deixava. E quando os homens prendiam ele com correntes naturais, com prisões naturais, a Bíblia diz que eles se soltavam. E sempre aqueles homens fracassavam em querer prender aquele homem que atormentava uma região. Então Jesus, sabendo disso, ele junta os seus discípulos, após ter pregado o dia inteiro. No final do dia ele entra no barco, ele enfrenta uma tempestade, ele chega do outro lado da margem. Aquele homem, a Bíblia diz que ele vem até Cristo possesso de uma legião de demônios, cai prostrado e diz uma frase: Senhor, Filho do Deus Altíssimo, por que nos atormenta em fora de tempo? A Bíblia diz que Jesus expulsa aquela legião da vida deste homem. Logo aquele homem está vestido, sentado ao lado de Cristo. Parece que ele quer ser o 13º discípulo. Ele quer caminhar com Jesus. Jesus olha para ele e diz: ó, você vai até a sua casa. Ele já não tinha casa, eu vou repetir para você, ele morava no cemitério. Jesus fala para ele: você conta para a tua família. Olha, ele tem família já. Olha o poder da obra da libertação. Vai lá na sua casa, conversa com a sua família, fala tudo que aconteceu com você, conta o seu testemunho. Ou seja, sabe o que Jesus fez? Ele pegou o pior homem daquela região, orou por ele, mudou o cativeiro dele, e ele vai se tornar um missionário da parte de Deus. É assim que Jesus faz. Logo operar esse grande milagre, logo após ele ganhar uma alma que vai ganhar outras almas, porque Jesus é assim. Ele adentra novamente no barco, ele vai para o outro lado da margem. Agora, quando ele chega do outro lado da margem, quem cai de joelhos diante dele é um homem, mas é um servo de Deus, é um dos governantes da sinagoga. O nome dele é Jairo. E Jairo está extremamente triste e também atormentado, porque a sua filha estava num leito de enfermidade, mas ele reconhece a autoridade que está sobre a vida de Cristo. Ele vai dizer: Senhor, o Senhor pode ir até a minha casa orar pela minha filha, de joelho, clamando. Jesus fala: não, eu vou até lá, Jairo. E a Bíblia diz que eles começam uma caminhada. No meio da caminhada, o evangelista João Marcos, ele começa a colocar em destaque uma mulher. Ele vem falando de uma mulher que tinha uma enfermidade, um fluxo de sangue havia 12 anos. Eu quero que você entenda a situação desta mulher, que era uma mulher judia, e eu quero que você entenda o tempo bíblico que ela estava vivendo. Essa mulher, ela estava debaixo da lei judaica. Essa mulher estava debaixo da lei do Pentateuco. Essa mulher, segundo o que a Bíblia diz no livro do Levítico, o livro das leis, ela se encontrava impura. Escuta, livro de Levítico, capítulo de número 15, versículo de número 18 em diante, diz que a mulher, no seu ciclo menstrual, a mulher era separada do teu esposo, da sua família, durante 7 dias, o tempo do ciclo. Essa mulher, ela não podia tocar em ninguém, nem no seu esposo. Ninguém podia estender as mãos para uma mulher nesse período e pegar em sua mão, dar um abraço. A Bíblia é tão enfática que diz: o lugar que ela se sentava era impróprio para se sentar. Então a mulher ficava separada nesses dias, lei judaica, Bíblia, Pentateuco, lei mosaica. E agora o que acontece? Ela não está 7 dias, não é um ciclo, são 12 anos. 12 anos essa mulher pegou todo o seu financeiro e começou a correr atrás dos recursos da medicina, dos médicos. Mas ao final de cada tratamento ela recebia um laudo negativo da medicina. E a Bíblia diz que esse dia que ela ouve dizer que Jesus vai passar onde ela estava, talvez seria o pior dia da sua vida, porque Marcos vem dizendo que ela não tem mais recurso financeiro, ela não pode mais se tratar, ela não pode mais procurar os médicos, acabou, ela não tem mais de onde tirar dinheiro.
Quem sabe, eu vou repetir para você, iniciava-se o pior dia dessa mulher, mas de repente Jesus vai passar por ali, e Jesus não anda em nenhum lugar por acaso, não é por acaso que Jesus vai passar ali, tanto que a vida dessa mulher é colocada em destaque, quando ela ouve dizer que Jesus vai passar naquele lugar. Escuta o que é fé, queridos, ela perde tudo, mas a fé está com aquela mulher judia, ela ouve dizer que Jesus vai passar e ela começa a dizer consigo mesmo, ela diz assim, ó, se eu tão somente tocar nas orlas das vestes, eu vou sarar. Sabe o que ela estava dizendo? Se o homem, se a medicina não conseguiu, Jesus está passando aqui, ele consegue. Agora veja a fé dessa mulher judia. Ela podia dizer assim, ó, já analisou um texto bastante conhecido. Ela podia dizer, se eu tocar em Jesus, eu vou ser curado. Se eu tocar no cabelo, nas mãos, os pés, eu tocar, eu recebo. Mas essa mulher, querido, ela é precisa na sua fé. Essa mulher, ela vai dizer, ela olha a Cristo, ela está vendo Jesus. Aí ela fala, se eu tocar na orla das suas vestes, olha só, aí eu vou receber um milagre. Orla das vestes no hebraico, no original, se pronuncia canafte. Ela olha para o judeu, o sumo sacerdote, o Cristo, o Messias, que está passando ali, ela vê algo diferenciado na canafte de Cristo, e ela diz, baseada na Bíblia, eu vou te mostrar, se eu tocar na canafte da veste de Jesus, a veste que até os soldados romanos queriam, olha só, eu vou receber o meu milagre. Se você pegar a tua Bíblia, você vai entender o porquê que essa mulher disse isso. Números, capítulo de número 15, versículo de número 38 em diante. A Bíblia diz que Deus, ele chama Moisés e vai dizer assim, Moisés, nas vestes, ou na canafte das vestes de todo varão israelita, vai ser colocado um barbante azul. Olha o mistério. Todos aqueles que visualizar o barbante azul que vai se encontrar na canafte, nos franjais, na orla da veste, vai se lembrar da minha palavra. Olha o mistério, aquela mulher viu Jesus, e quando ela olha a canafte de Cristo, ela se lembra da palavra. Você não entendeu o mistério, eu vou te explicar melhor. Ela não se lembrou dos 12 anos de laudo negativo da medicina. Ela olhou para a canafte de Cristo e se lembrou que está escrito lá no livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo de número 53, versículo de número 4, que diz assim, ó, e ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós seríamos curados. Quando essa mulher olhou para a canafte de Cristo, ela lembrou do profeta menor, o profeta Malaquias, que escreve no capítulo de número 4, versículo de número 2, para você que teme, nascerá o sol da justiça, e debaixo das suas asas ou canafte, ele trará a cura. Ela não lembrou do médico, ela não lembrou da medicina. Quando ela olhou para a barbante, ela lembrou do que? Da palavra. E a palavra diz no Salmo de número 119, a palavra diz assim, ó, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é o quê? A tua palavra. Ainda no Salmo de número 119, o salmista escreve assim, ó, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Diante de uma revelação muito forte, Deus chama Jeremias no canto e diz assim, capítulo de número 1, versículo de número 9, Deus diz para Jeremias, ô Jeremias, viste bem, viu? Porque quem vela pela minha palavra sou eu. Ainda no capítulo de número 55, verso de número 11, do livro do profeta Isaías, Isaías escreve assim, ó, a minha palavra nunca voltará vazia, mas antes ela vai prosperar naquilo a qual eu a enviei. A Bíblia vem dizendo, e é muito forte,
dele, feito por ele e para ele. Aquela mulher olhou para Jesus e ela disse: não pode ser amanhã, tem que ser hoje, tem que ser agora. Ele está passando aqui. E ela lança uma frase que vai mudar a história dela. Porque depois que você recebe é fácil. Mas ela olhou e disse: eu vou tocar e eu vou receber fé. Ela tomou posse antes. Agora escuta, o evangelho nunca foi fácil. O evangelho jamais. Tanto que Jesus olhou e disse assim: ó, no mundo vocês terão aflições. E é no plural, viu? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele disse mais ainda: aquele que vem após mim, olha o evangelho, pegue a sua cruz e siga. Senão não é digno de. Essa é a palavra. Jesus estava passando ali, mas tinha dificuldades. Aquela mulher tinha que sair do lugar de conforto. Qual que é o lugar de conforto dela? Ficar parada onde ela estava e aceitar a enfermidade. Ela podia se conformar com a sua enfermidade, mas ela vai entrar no lugar de confronto, porque ela não quer, ela não aceita aquela enfermidade na sua vida. Então ela vai ter que ir para um lugar de confronto, guerra, batalha. Escuta, eu disse para você que Levítico 15 diz que ela não podia tocar em ninguém. Entre ela e Cristo era uma multidão. Ou ela ficava ali sem tocar em ninguém, ou ela ia buscar o que era dela. A Bíblia diz que ela disparou, queridos, fraca, 12 anos sangrando. Ela disparou por meio daquela multidão. Ela desvia de um, ela desvia de outro. E a Bíblia diz: olha o jeito que ela vai chegar diante de Cristo. A Bíblia diz exatamente como aconteceu. Ela diz assim, ó, que ela chegou por trás de Cristo comprimida, apertada, porque tinha uma multidão. Mas ela falou: eu vou encostar, eu vou tocar, mas eu vou romper. Você está entendendo? Tem hora que você tem que tomar uma decisão. Você tem que ir na contramão do mundo, você tem que romper a multidão. Tantas pessoas estão aceitando o fracasso, a derrota, a miséria. Quantas pessoas estão aceitando tudo que o mundo tem para oferecer. Mas eu e você fomos chamados para algo diferente. Nós somos chamados para romper. Nós somos chamados para pegar a cruz e caminhar e ir em direção à cruz, que no caminho que é estreito. Comprimido, caminho é estreito. E a Bíblia diz que quando ela toca, olha que coisa linda. Quando ela tocou, no exato momento que ela toca em Jesus, a Bíblia diz que ela sarou. Aleluia! Ela sentiu no seu corpo estar curada daquela enfermidade. Agora veja o mistério. Jesus para, porque eu quero que você entenda o que aconteceu. A Bíblia não diz que Jesus orou pela mulher. Mas esse cenário ímpar aconteceu que quando ela toca na caneta, por causa da sua fé, Jesus sentiu que dele saiu virtude. Isso diz a Bíblia. Virtude, aquilo dele que é poder para curar. Então Jesus está caminhando com os discípulos. Ela toca, Jesus parou, opa, saiu um poder de mim. Alguém foi curado, nem sei quem é. Você está entendendo o que é a fé, querido? A fé impulsionou que de Cristo saísse um poder sem ele ministrar. E a mulher sentiu, já está estancada aquilo lá. E Jesus para. Ele olha e diz: quem me tocou? Ele precisa que aquela mulher confesse. Ele já sabia, mas ele começa a repetir: quem me tocou? Os discípulos: espera aí, a multidão te aperta, está cheio de gente aqui. Isso começa a perguntar no meio de todo esse povo aí que está querendo algo de ti: quem te tocou? Jesus falou: de mim saiu virtude, alguém me tocou. E a Bíblia diz que a mulher estava ali, queridos, prostrada, tremendo, com muito medo, porque ela podia até ser pedrejada. Todo mundo sabia que ela estava com aquela hemorragia, ela podia tocar em ninguém. Jairo está do lado de Jesus e ele está mais apavorado do que Cristo, porque Jairo é conhecedor das Escrituras e ele diz: opa, se essa mulher impura tocou em Cristo, ele não vai poder orar para minha filha hoje. Porque as Escrituras dizem que quem essa mulher tocar vai ter que passar por um ritual de purificação, e só no outro dia vai estar apto a orar, a tocar em alguém. E agora? Já está apavorado: será que a minha filha aguenta até o outro dia? E Jesus está perguntando, ele não quer saber se vai entrar, se vai orar, quem está impuro e quem não está, ele quer saber quem tocou.
E fica aquele impasse, de repente a mulher resolve contar a verdade. Porque quem toca em Cristo é assim, se enche da verdade. Quem conhece a verdade está liberto, sabe? A mulher disse: Senhor, foi eu. Podia ser morta, mas sou eu. Ela estava tremendo: sou eu, Senhor. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: mulher, a tua fé te salvou. Ela recebeu a salvação. Olha como que Jesus é lindo. Ela estava atormentada, né? Jesus disse para ela: ó, vai-te em paz. Meu Deus, tem preço. Você que tem a paz de Cristo, a paz que esse mundo não pode receber. Quanto que vale isso aqui, Cristo? Olha o que Jesus disse: ó filha, que lindo, hein? Vírgula, a tua fé te salvou, salvação. Vai-te em paz, ou seja, deixa a tua tribulação aqui. Está com medo do quê? Está com medo do quê, filha? Jesus está dizendo para ela: vai-te em paz. E agora, que lindo, ó, fica livre. Desse teu nome. Agora vem comigo nessa revelação. Jairo, queridos, por uns 5 minutos que Jesus ficou perguntando quem ele tocou, ele sentiu que ele podia perder a sua vida. Só que quando ele percebe que não foi Jesus que ficou impuro, porque uma impura tocou nele, é isso que as pessoas não entendem, mas foi aquela impura enferma que tocou, e quando ela toca, ela passa a ser filha. Jesus está dizendo: 34, filha, ó, só porque ela tocou com fé, ó. Jesus disse que ela tinha fé, ó, a tua fé te salvou, ela está salva, ela é filha agora, e agora ela está salva. Vai em paz, ela recebeu a paz, e seja livre. 4, ela recebe 4 bênçãos quando ela toca em Cristo. Seja livre dessa sua enfermidade. Jairo olhou e falou: bom, se essa mulher tocou e recebeu da parte de Jesus 4 bênçãos, a minha filha vai ser curada. Jairo anima rapidamente de novo. Você está entendendo a oscilação de Jairo? Quando Jairo então resolve caminhar novamente em direção à sua casa, alguém vem correndo de lá. Alguém está correndo lá da casa dele, ele olha de longe. E essa pessoa que vem correndo chega perto de Jairo e diz assim: para de incomodar o mestre. Isso é a guerra que o cristão passa. De repente ele tem fé. Se a mulher for curada, minha filha vai ser. A mulher recebeu 4 bênçãos, minha filha vai receber. Mas aquele homem que saiu lá da casa dele vem correndo, se apressando. Para de incomodar o mestre. Sabe por quê, Jairo? Ele falou: quem foi? Quem foi? Sua filha acabou de morrer. Ele sai do céu ao inferno. Jesus olha, Jairo está desesperado. Ele está desesperado. Jesus lança uma frase de fé. Jesus olha para Jairo e diz assim: Jairo, apenas creia. Aleluia. Mas sabe o que ele fala antes disso? Não temas. Não temas. Olha só. Crê somente. Você está entendendo? Eu quero trazer algo que às vezes você lê o texto muito rápido e você não percebeu. Eu vou mostrar para você que está querendo atrapalhar o ministério de Cristo desde quando ele sai de uma pregação. Estava pregando um dia antes. Ele entra no barco. Ele vai para o outro lado do barco, fica um discípulo de um lado e do outro. De repente vem uma tempestade. Olha só, pega essa revelação. No meio da tempestade, os discípulos começam a ser vencidos. Eles tentam tirar água com balde, não conseguem. Alguém vai até Jesus. Senhor, o senhor não percebe que nós estamos perecendo? Acorda, Jesus. Jesus acorda, vai lá e repreende o vento e o mar. A Bíblia diz que houve boas. Jesus olha para os discípulos, pode ler a Bíblia, e diz assim para eles: ó, por que vocês têm tanto medo? Ainda não têm fé? Por que estão tão temerosos? Algumas tradições ainda não têm fé. Estavam com medo. Repita comigo, diga medo. Jesus então vai lá, expulsa o demônio do lugar dele e volta. Chega até Jairo, começa uma caminhada.
A mulher vai, toca, pela fé é curada. De repente ela não quer falar que é. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ela estava trêmula com medo. Olha o que está cercando Jesus. Jesus insiste até ela parar e ter coragem. De repente ela fala, foi eu, coragem. Aí Jesus, vamos Jairo, já está animado. De repente Jairo começa a caminhada. Para parar Jairo, alguém chega e diz, sua filha morreu. E Jairo começa a ter medo. Jesus olha para Jairo e diz assim, não temas, ele estava morrendo de medo. Somente creia. O que eu quero pregar para você aqui? Desde quando Jesus entrou no barco para enfrentar a tempestade, o medo está querendo atrapalhar o ministério, está querendo atrapalhar as curas, as libertações. O medo atrapalha o meu ministério. O medo atrapalha o teu ministério. O medo quer parar você pela fé. O medo, ele quer fazer você desistir. O medo não quer deixar Jesus entrar na casa de Jairo, nem na tua casa. O medo faz você ficar lá dentro da tua casa e parar de querer vir buscar Cristo, a libertação da tua casa, da tua família, a libertação financeira, a libertação sentimental. O medo quer fazer você ficar em estado de apostasia. Mas estenda a tua mão para cá. Eu quero dizer algo para você. Fecha a sua mão assim, ó. Jesus está dizendo para você, está com medo do que? Não temas, apenas tenha fé. Sabe por quê? Se tem a tempestade, eu comando a tempestade. Se tem uma enfermidade, eu tenho o poder de curar a enfermidade. Se a morte chegar até a tua casa, aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Está com medo do quê? Vou pregar não, porque eu tenho medo. Não consigo falar no meio da... Não, não vou pregar não. Eu não vou louvar porque lá onde eu vou louvar, ele sabia que eu era no mundo. Está com medo do quê? Aleluia, Deus. Não, pastor, esse mês eu não vou dizer mais não. Fiz umas contas aqui, fiquei até com medo. Estou cheio de conta. Devolve o primeiro pé de Cristo. Segundo, você vai beber na janela dos céus. Não vai abrir sobre a tua casa. Pois sobre a tua família. Está com medo do quê? Satanás, ele é tão endemoniado. Vou terminar aqui. Que a Bíblia diz assim, queridos. Olha como que o bicho é endemoniado. A Bíblia diz que os anjos estão ao nosso redor. Eles acampam ao redor daqueles que Deus ama, ou daqueles que amam Deus, o lindo, está ao redor. Mas a Bíblia diz que ao redor, atrás dos anjos, está Satanás rugindo como um leão. Você sabe por que ele está rugindo como um leão? O leão, queridos, no tempo da sua juventude, quando ele começa a aprender a ser um predador, ele sai com o bando, né? Tem um chefe. E ele fica olhando o bando. Ele está aprendendo a caçar, ele é forte. Só que ele não tem experiência nenhuma. Aí ele aprende. Mas ele vai ter sucesso, sabe? Porque ele é um leão. Um leão na sua juventude é meio descabeçado, igual. No geral. Ele é um leão, ele sai doido. Ele atropela todo mundo, ele tem força de luta. Aí no meio da sua idade, ele já tem mais experiência, ele já aprendeu com o bando, o seu líder. Então agora ele usa, no meio da idade, ele usa a força e já a sua experiência. Então ele já vai mais devagar. Ele já tem uma experiência, mas ele está forte. Agora o leão, no final da sua vida, o leão já idoso, ele tem muita experiência. Então o leão idoso, geralmente ele sai para caçar e sai sozinho. Muita experiência. Ele chega, ele nunca vai quando tem só um. Quando o leão é novo, não importa se tem um ou se tem três, não interessa, ele mira naquele lá e vai. Uma hora ele pega. Mas o leão idoso, ele vai onde tem aquele bando de animal, está em manada. Aí ele chega perto, bem devagar, ninguém viu ele. Ele dá um rugido, estremece tudo. Porque ele já sabe que leão é terrível. Pode ter idade. E quando ele dá aquele rugido, o bando se espalha, eles não sabem de onde vem. Se você vê um leão rugido, você vê, começa a tremer tudo, você não sabe de onde vem. Aí os animais se espalham, vai cada um para si.
E o leão fica quietinho ali escondido. Quando um daquele bando vem para o lado dele, ele espera chegar perto. Ele tem mais coisas para ele comer. E quando chega perto, ele dá o bote. Ele deu o bote, acabou. Ele mata sem correr. O bicho correu para o lado dele. Porque ele sabe que se ele rugir, os outros animais vão temer. Satanás, o endemoniado, ele é da mesma maneira. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como? Mas nunca foi um leão. Ele é mentiroso. Ele é encanador. De leão ele nunca teve nada. Ele imita o rugido para você ficar com medo. Você viu o medo aqui? Hã? Ele rugiu dentro do barco. Jesus teve que resolver. Eita glória! Ele rugiu no meio da multidão. A mulher ficou tremendo. Jesus teve que resolver. Ele rugiu no caminho para a casa de Jairo. Jairo queria desistir. Jesus teve que entrar no meio. Estende a tua mão, estende a tua mão. Porque Satanás, ele quer rugir como um leão. Fecha a sua mão assim. Mas leão na Bíblia só tem um. O leão da Bíblia, ele vem da raiz de Jessé.